Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Para o último estudo dessa semana, tá? Continuando em Êxodo, né? História aqui de Moisés, né? Vamos lá, né? Hoje o estudo está indo um pouquinho mais tarde, porque eu acabei de chegar do hospital, fazer exames, aqui, ó, entendeu? Mas estamos aqui. Vamos encerrar a semana com a graça de Deus, né? Ouvindo o que Deus tem para nos ensinar. Castigo, granizo, gafanhotos e escuridão, tá? Nós estamos vendo as pragas que foi derramada no Egito, o que ela significa e como Deus está trabalhando na nossa vida, tá? Vimos mosca, gado, né, e úlceras. E assim nós estamos discorrendo a palavra de Deus, amém? Muito bom. Vamos lá, vamos dar início. No livro de Êxodo, capítulo 9, né, versículo aqui 13. Tá bom? Êxodo 9, versículo 13. Mas antes vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, pelo pão de cada dia que Ele tem nos concedido. Amém? Tá certo? Vamos lá junto, né? Com a graça do nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos concebido. Abençoa a mim, meus irmãos. Abençoa todas aquelas pessoas que estão no Hospital do Câncer, que eu acabei de chegar de lá, Senhor. Toma conta dos seus filhos. E o Senhor sabe que o Senhor pode contar com a tua... Nós podemos contar com a tua misericórdia, porque o Senhor é o nosso Deus no céu, na terra, e não há outro igual ao Senhor. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Abençoa todos os meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bom. Meu querido irmão e minha querida irmã, Êxodo capítulo 9, versículo 13, fala assim: Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã, cedo, apresenta-te ao faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa aí o meu povo, para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saiba que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já aqui, meu irmão, Deus está mandando um recado para Faraó e dizendo: não tem outro Deus sobre a terra. Eu sou Deus verdadeiro. Pois já eu poderia ter estendido a mão, Deus fala, para te ferir, Deus está falando, a ti e o teu povo, como presbilência, e teria sido, né, cortado, né, contado da terra. Mas, deveras para isso, e lhe manti a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Meu querido irmão, Deus dá um recado para Faraó e fala: se eu quisesse, eu já tinha feito o que eu queria com este povo e com tu. Mas eu estou fazendo tudo isso para que todo mundo saiba que eu sou Deus, do céu, da terra e do mar e das fontes das águas. Meu querido irmão, aqui os deuses, muitos deuses que nem nós vem falando na lição, tinha deuses para tudo dentro do Egito. Para o rio, para o pó da terra, para tudo. Lute era a deusa egípcia, né? Da atmosfera do espaço sideral, retratada aquela que controlava, né, o que ocorria no céu e na terra. Veja só, chamava Lute. Já Osíris era os deuses da colheita, da fertilidade. Tá? O granizo que aconteceu ali, né, na terra do Egito, né, associado ao juízo divino, nessa praga, aqueles que se esconderam em um abrigo
seguros foram protegidos. Como fala aqui na lição, quando você vai lendo. Até o 35 aí. Tá? Amados, o rei confessou que havia pecado, mas logo voltou atrás. Ele se recusou, ele voltou para ele falou com Moisés que tinha pecado contra o Deus dele. De tantas pragas que ele já tinha sofrido lá. Mas sabe o que aconteceu? Ele voltou atrás. O próximo Deus era o Sete, era o Deus da tempestade, da guerra, da discordância, da desordem, junto com Ísis, que era considerada como a deusa da agricultura. Vai vendo quanto Deus tinha. Já Shu era o deus da atmosfera. Serapis era o deus da cura e vinda após a morte. Da cura e vida após a morte. Vai vendo. Agora, nenhum desses deuses, meu irmão, que eu estou citando aqui, egípcios, impediu o juízo divino de Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e das fontes das águas. O Deus verdadeiro. Nenhum deles conseguiram impedir. Que Deus fuleiros são esses, né? Pois os ídolos, na minha opinião e na opinião de todos que seguem ao Deus do céu, da terra, do mar, das fontes das águas, é um fracasso, meu querido. Não sabe de nada, não vale nada. Essa que é a verdade, tá? O faraó ofereceu um acordo que Moisés recusou. Quando você vai lendo a lição, o faraó quer fazer um acordo ali, quer deixar as mulheres dar as crianças, né? E Moisés recusou, com razão, pois as mulheres e as crianças eram parte vital, né, da incomparável adoração e da comunidade da fé cristã. Como que vai deixar as mulheres e as crianças? Né? Outra deusa, a deusa Ra, era a principal deusa dos egípcios. Era o deus Sol e o deus Lua. A deus Ra. Eles não conseguiram produzir luz. A Faraó tentou negociar, mas foi em vão. Foi em vão. Essa deus Ra aí não conseguiu tirar as trevas que veio como um dos castigos no Egito. Uma escuridão de 3 dias cobriu o Egito, mas os israelitas, o povo hebreu tinha luz. Você vê que coisa? Já a 8ª praga aí, que foi a dos gafanhotos, né? Está em Êxodo capítulo 10, né? Versículo 12, fala assim, ó. Êxodo 10, versículo 12, dá só uma olhada. Olha só. Então disse o Senhor a Moisés, veja aí na sua Bíblia. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre a terra do Egito, para que venha gafanhotos sobre a terra do Egito, e coma toda a erva da terra, e tudo que deixou a chuva de pedras. Antes veio a chuva de pedra, que eles se esconderam para não morrer. Né? O título da lição é o quê? Granizo, chuva de pedras, gafanhotos e escuridão. Então, os gafanhotos comeram toda a erva da terra, os frutos das árvores, até as folhas. Não sobrou nada. Enquanto o povo de Deus tinha tudo. Os gafanhotos não chegaram até lá. A praga 9ª, que era das trevas aí que nós falamos de 3 dias, mas os filhos de Israel tinham luz, tá? Em suas casas, em suas habitações. Amados, mesmo com as calamidades, Faraó continuou resistindo aos apelos de Deus. Até o próprio povo viu que o Egito estava arruinado, desgraçado. Começou a reclamar já com o Faraó. Meus irmãos, meus amados, Deus manifestou sua glória, seu poder, e com isso fez com que Faraó ficasse mais irado. E o coração dele se endureceu mais ainda.
Mas muitos egípcios se arrependeram e se uniram ao povo de Israel. Quando Israel saiu do Egito, veio uma multidão, uma grande multidão de egípcios com eles, que passaram a adorar o Deus de Israel. Se viraram contra Faraó. Deus não força ninguém a obedecer. E Deus também não força ninguém a desobedecer, meu irmão. Aqui em Êxodo capítulo 10, versículo 3, fala assim, ó. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó. Eles disseram, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusará humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Até quando? Até quando? Claro que foi Faraó que se recusou à ordem de Deus. Ele endureceu seu coração por ele mesmo. Meu querido irmão, é perigoso quando nós decidimos continuar na prática de pecados conhecidos e conscientes. O Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado e do juízo e nos dá o arrependimento, ele está trabalhando em você hoje e em mim, para que nós, humilhemos e se humilhemos, diante, da poderosa mão de Deus. Se humilhe, meu irmão. Se humilhe para ter a vida eterna. Porque Deus é Deus na terra, no céu, e não há outro igual. Se humilhe para você ter essa nova terra, um novo céu. Que não há mais sofrimento, não tem morte, não tem hospitais, não tem mais pandemias, não tem cemitérios e a morte não existe mais. Assim, para terminar, meu irmão, a lição dessa semana, assim como aconteceu com o Faraó, até hoje milhões e milhões e multidões, vão se perder nos últimos dias. Por quê? Por que isso? Porque eles estão resistindo aos apelos de Deus, meu irmão. Deus está te apelando, Deus está te convidando. Vamos deixar que o Espírito Santo nos guie e nos convença do pecado e que para nós dê o arrependimento e nos conduza à confissão dos nossos pecados, para essa nova terra, novo céu, andar com Jesus, viver com Jesus. Qual é o teu problema, meu querido irmão? Tu quer ser um faraó da vida? Não seja. Você tem um livre-arbítrio. Deus, ele não escolhe o caminho. Ele te deixa você escolher. E ele te dá aqui dentro da Bíblia qual é o caminho que você deve seguir. O caminho que manda leite e mel. O que você quer mais? Vamos junto. Vamos para a nova terra, novo céu. Amém? Fique com a paz do Senhor e tenha um bom final de semana. Que Deus tome conta de você, onde você estiver, meu querido irmão, minha querida irmã. E que a paz do Senhor reine sobre nós. Granizos, gafanhoto, escuridão. Tudo isso aconteceu. A semana que vem, no sábado aí, vamos dar a introdução da lição, para a próxima semana. Vamos continuar. Amém? Tchau, pessoal. Fica com a paz do Senhor. Quero orar por você. Grande Senhor, nosso Deus, muito obrigado pelo estudo das tuas santas palavras. Abençoa meu irmão e a minha irmã, onde estiver ouvindo tuas santas palavras. Derrama o Espírito Santo sobre elas, enfatize na mente dela, no coração delas, as tuas santas leis. Obrigado pelo pão de cada dia, que o Senhor dá cada dia para nós. Muito obrigado pelas oportunidades, perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, pessoal. Até a semana que vem. Até sábado, com a introdução da lição, tá bom? Vamos ver o que nós temos para estudar. Amém? Tchau.